Olá pessoal, iniciamos mais um episódio do VHCast, o nosso canal de conversa, bate-papo de assuntos relacionados à administração pública, mais voltados à área de contabilidade, gestão e o dia a dia das prefeituras. O primeiro de 2026, né? Ficamos um tempo parado aí, mas agora retomamos esse projeto. Eu acredito que só com a visão 360, quando eu falo uma visão distinta, é quem está no chão da fábrica, quem é o técnico. Aqui nós temos uma participação extremamente relevante e discutir esse tema nas mais diversas visões sobre ele. E esse primeiro episódio do VHCast 2026 é os primeiros passos de uma nova era para prestações de contas ao tribunal. E aí nós vamos debater ele, e isso veio com o primeiro passo através da Resolução Normativa 012, agora de 2025, vai ter um aí já no forno, né, quase saindo, mas vai ser um assunto relevante que vai afetar basicamente quase todos os contadores do Estado, que tem aí inclusive um prazo agora, viu, presidente? Vice-presidente, deixa eu corrigir, mas é eterna presidente para nós. Dia 30 de janeiro, e eu queria iniciar apresentando nossos convidados, que disponibilizaram o seu precioso tempo para estar aqui conosco discutindo sobre esse tema. Primeiro, nós tivemos o privilégio aqui de receber o Horácio Septímio, pronunciei correto, né, Horácio? Isso. Servidor do tribunal, servidor efetivo há muitos anos, hoje responsável pela Secretaria de Contas do tribunal, em que inclusive é uma mudança muito bom para nós enquanto contadores, viu, Sucena? Que foi a união, né, dessa visão de ter uma secretaria só relacionada às contas que são prestadas, né? Essa é uma inovação, evolução do tribunal, e é muito bom estar com você aqui hoje, Horácio, disponibilizando o seu precioso tempo aqui para a gente discutir esse tema. Obrigado pela presença. Disponham, e para nós, para o tribunal e para mim também é uma satisfação. Esse espaço é importante para o tribunal até trazer a mensagem dele, então nós também agradecemos bastante. Junto com o Horácio, nossa eterna presidente do CRC, não tem jeito, depois que passou por lá, né, o tanto de novidade, de avanço, de melhoria que você trouxe para nós, e então essa palavra vai acompanhá-la a vida inteira. A nossa Sucena Rúmel, né, que hoje está como vice-presidente do CRC. Obrigado, Sucena, por disponibilizar esse tempo, já participou de outros episódios conosco, e eu tenho um carinho muito enorme por ela, porque ela fez para o setor da contabilidade aplicada ao setor público, enquanto ela foi presidente do CRC, criou inclusive uma comissão específica, uma comissão plural, onde tinha membros da área de contabilidade que atua no chão de fábrica, digamos assim, e membros do Tribunal de Contas, justamente para estreitar essa relação, essa discussão, essas inovações e essas exigências, né, que todo ano o órgão de controle precisa adotar para acompanhar justamente a legislação, a evolução das obrigações legais. Obrigado, presidente, por disponibilizar, vice-presidente, por disponibilizar esse tempo para nós. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu, ainda mais aqui do lado do Horácio, né? Eu falo assim, eu sou até suspeito para falar do TCM. O TCM é um órgão, uma entidade que sempre nos apoiou, sempre quando solicitado, sempre esteve ali de portas abertas para ouvir as nossas demandas, né? Eu falo, o presidente Joaquim é um grande parceiro, e eu chamo carinhosamente, né, o pessoal da área pública dos meus meninos, porque eu falo assim, é uma comissão que ajudou muito o Conselho Regional de Contabilidade, não só dentro da área pública, mas também em diversos outros assuntos, principalmente na parte política e institucional, porque muitas das vezes, Horácio, a gente precisa falar com o prefeito, a gente tem algumas demandas, e eu sempre falo, você consegue localizar qualquer pessoa através do seu contador. Então, assim, a parte do sucesso da nossa gestão, parte de tudo que a gente construiu foi pelo apoio dos contadores. Então, muito obrigada, Vinícius, e como eu sempre falo, conte sempre conosco. O cargo é passageiro, ele tem data e hora para começar e terminar, mas o que fica são os relacionamentos, né? O que fica é a amizade e o ser humano. É isso que vale. É mais importante. Ainda mais agora que você chamou a gente tudo de menino, né? Quem já tem 40 a mais aí, e o pessoal da comissão, tem um pessoal lá de cabelo branco já, então já ficou mais feliz com isso. E junto conosco aqui o Thiago Caetano, eu costumo chamar ele de nerd, né, contador especialista em CASP, entusiasmado com a evolução de IA, enfim, vai trazer uma visão para nós aqui também do chão de fábrica, do dia a dia da contabilidade, dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Obrigado, Thiago, por disponibilizar esse tempo precioso para nós. Acho muito importante a gente participar e trazer esse diálogo para mostrar não só a visão do TCM em relação às mudanças, mas de nós, contadores, como é a nossa visão em relação a essa mudança de paradigma que está acontecendo nos órgãos de fiscalização.
Vamos lá. Ele tem cara de nerd mesmo, hein? Tem cara. Esse aqui eu vou te falar. Ele é bastante... Ainda mais agora nessa questão de inovação com IA, ele hoje está muito à frente. Horácio também. Horácio, inclusive era bom você destacar a sua trajetória no tribunal, né? Eu estava conversando um pouco lá fora, pessoal. Eu comecei nessa área com 13 anos, né? Então, na época, levava balancete físico ali, numerava, aquela coisa. Fila, né? Eu lembro do balancete senador Canedo, chegava de Kombi. Nossa Agora você imagina. Eu sou novinha porque o Johnny já me falou da fila, nunca vi não. Tá. Mas... E o Horácio, ele também tem uma vida longa dentro do tribunal, né, Horácio? Veio da área técnica, a Secretaria de Gestão, né, de Gestão Técnica, SGT, né, também. Eu queria só que você passasse, porque é importante, você hoje está à frente de uma das principais secretarias de controle externo do tribunal, né, a secretaria que vai avaliar, fiscalizar e medir a aplicação de todo o orçamento dos 246 municípios do estado. E muita gente talvez não tenha percepção da dimensão disso, né? Hoje, um município pequeno que seja, ele administra ali 4, 6 milhões de reais por mês. Então, é mais que o faturamento de muitas empresas aí extremamente consolidadas. Então, eu queria só que você desse um breve relato desse caminho seu até chegar agora, nesse ponto. Eu acredito que o tribunal fez uma boa escolha porque aliou uma experiência que foi construída ao longo de muitos anos, né? Eu entrei em tribunal em 2010. Na verdade, o primeiro departamento que eu trabalhei foi na Superintendência de Informática, que hoje chama Superintendência de Tecnologia da Informação. Logo aí, um ano e pouco depois, eu fui trabalhar na Superintendência de Gestão Técnica. Fiquei lá um bom tempo também, antes de agora ir para a Secretaria de Contas, e tive chefes que foram professores para mim, né? Tive o Roberto Coutinho, lembro, como chefe na Gestão Técnica, e o Petrônio também foi meu chefe, então aprendi muito com eles. E nesses dois departamentos, né, na Informática e na Gestão Técnica, eu tive um contato muito grande com os sistemas de recepção de dados do tribunal e os sistemas que processam esses dados. Então, acabou que eu fui aprendendo muito sobre essa questão de dados públicos. Então, e é isso que eu estou tentando trazer agora para reforçar, né? Na verdade, já era muito utilizado nas secretarias que analisavam as contas, mas a missão agora é dar uma reforçada no uso de tecnologia junto com a análise de contas. Então, brevemente, foi mais ou menos essa trajetória. E é bastante você destacar isso, Horácio, porque esse é o ponto principal do nosso bate-papo, né? É os primeiros passos de uma nova era de prestação de contas. E esse papel seu é muito importante porque hoje nós estamos vivendo um momento de ruptura, né? Se for olhar para trás e enxergar ali aquele contador operacional, né? Processo físico, né? Extremamente manual, tendo que lançar... o contador ele é muito dentro da cabeça dele, ele tem que fazer empenho, liquidação, conferir a OP, a conciliação bancária ainda manual, pegando o extrato lá do banco, pegando o extrato do sistema e laticando, né, com caneta. Então isso está ficando para trás, já ficou, na verdade, né? Mas a gente sabe que isso ainda demora um pouco a chegar para alguns determinados municípios. Então é bom você destacar nisso, porque o nosso ponto principal dessa discussão é esse. E aí é bom a gente, nessa primeira bloco, né, que essa inovação que o tribunal trouxe na resolução normativa 012, é importante a gente relembrar um pouquinho, né, para quem vai nos acompanhar. Isso, inclusive, um papel do CRC, né? Sim. Então, nós tivemos já outras discussões em razão de uma realidade que nós tínhamos. Qual era? Nós tínhamos um prazo para envio do balancete para o tribunal de 45 dias, e um prazo para envio ao SICONF de 30 dias. Né? E aí depois nós temos prazo para envio de CIOP, prazo para envio de CIOPS, enfim. Nós prestamos conta, Sucena, para diversas fontes, digamos assim. E aí informações que em tese deveriam ser a mesma, né? Horácio, deveria ser a mesma informação consistente enviada para esses órgãos de controle. Mas a realidade era diferente. Ainda é um pouco, né? E nós estamos nesse processo evolutivo. Qual era a realidade? Uma realidade onde acabava que você enviava uma informação para o SICONF ali mais para cumprir prazo, porque se não cumprir esse prazo, o cálculo do município cai. Caindo o cálculo do município, o prefeito não consegue obter convênio. Então, peraí, deixa eu enviar aqui. Tá pronto? Tá fechado? Não tá. Mas o prejuízo do prefeito é maior, então deixa eu enviar com as informações, mesmo inconsistentes, que eu tenho. Aí depois,
né? O tribunal tem hoje um crivo de recepção de dados muito maduro, né, Horácio? Que foi construído há muitos anos, que é o analisador web, que ele faz, né, uma conferência, um cheque das informações que nós enviamos todos os meses. Então, costumo dizer, Thiago, que esse cheque, ele reforça muito a segurança e a consistência daqueles dados que nós estamos enviando, né? Então, desde suplementação, a disponibilidade de caixa, etc. Então, ou seja, na prática ele ia caprichar mesmo no fechamento depois desses 30 dias, né? Para enviar e conseguir o prazo lá no tribunal. Então, aí eu já começava a ter duas informações divergentes. Um enviado para o SICONF, MSC e etc. E outra para o tribunal. E aí o que fazer? Aí eu voltava lá, Sucena, e retificava a MSC, né? Porque eu enviei ela com dados não refletindo a realidade. E isso tem uma série de consequências, né? Nós temos uma consequência de perda de ranking da qualidade de informação contábil, né? Dificuldade dos usuários, retrabalho, dificuldade dos usuários externos. Imagina quem está lá, um membro do Ministério Público acompanhando o portal, e aí o dado do balancete financeiro, das informações que foram enviadas era de um jeito, agora já mudou tudo, já é outra, né? Então há uma confusão e uma perda, eu acho que geral, sociedade como um todo, né? E aí o tribunal veio reduzindo esse prazo, saindo de 45 dias para 30, inclusive foi um pleito lá atrás, né, levado pelo CRC, já para começar, falou, peraí, eu tenho o mesmo prazo, então não tem justificativa de eu enviar informação distintas, né? A mesma informação tem que ir para as duas. Isso já foi um ganho. E agora, com a IN12, o tribunal traz esse envio, né? Nós temos basicamente 3 formas de envio, né, Horácio? Se eu tiver, você me corrige aqui. Um envio mensal, normal, das informações eletrônicas, um envio semestral, né, que são os envios do primeiro semestre e depois do segundo semestre, que não existia isso, já tem um tempinho. Se não me engano, foi uma emenda do Ernesto Roller, enquanto deputado lá atrás. 2016. Né? 2016, isso mesmo. E antes era só o anual. E aí o anual. Então, nesse primeiro semestre, o tribunal traz essa inovação nessa resolução normativa, porque ele vai considerar a MSC como ponto de análise, como ponto de verificação. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo nesse ponto, né? Com o tribunal dando o primeiro passo, ainda de forma embrionária, né? É bom ressaltar isso para quem vai nos acompanhar, né, Horácio, que não é uma visão punitiva. Aliás, o tribunal já deixou essa visão punitiva há muitos anos, né? É mais uma situação de iniciar uma evolução para entender com essa evolução as dificuldades que eles vão enfrentar e ajudar nessas dificuldades, né, Horácio? Acho que é o mais importante. Então, Horácio, a primeira pergunta é para você aí. Com essa uniformização dos prazos, né, que agora a gente tem um prazo único aqui para as informações contábeis, tanto para o SICONF quanto para o Tribunal de Contas. Então, assim, a gente pode já bater o martelo aqui que esse, de fato, é o primeiro passo para essa inovação da área contábil, né? De você valorizar muito mais a qualidade daquela informação, a tecnicidade daquela informação, a compatibilidade dessa informação com o plano de contas. Então, podemos afirmar que esse é o primeiro passo do tribunal nessa visão, né? Para que, de fato, a gente deixe de ser, né, Thiago? Deixe de ser um contador operacional, Sucena, para ser um contador um pouco mais gerencial nessa conferência dessas informações? Sim, o tribunal vem dando pequenos passos já há algum tempo. O tribunal ele costuma telegrafar o passe, né? Ele vem dando sinais, alguns sinais já há algum tempo. E agora, esse ano, né, o primeiro passo aconteceu, mas esses passos estão sendo sinalizados já de algum tempo, né? O tribunal, quando a gente faz aquelas reuniões de grupos técnicos, que convida o pessoal de sistema e os contadores para conversar, ainda que aquela reunião precise de aperfeiçoamento na forma de funcionamento, que sempre cabe aperfeiçoamento em tudo. Tudo, verdade. Né? Agora, com a recepção desses dados, é a concretização do que já vinha sendo conversado há muito tempo sobre dados contábeis. É o primeiro passo, porque a gente não vai se restringir só a receber a matriz de saldos contábeis. Então, aqui já estou telegrafando os próximos passos. O tribunal ele vai avançar, né, para o sistema colar e contábil, né? Que aí o embrião dele, a sementinha, é a matriz de saldos contábeis que a gente começa a receber agora em 2026. Que a ideia é justamente desligar aquela remessa do balanço que existe hoje,
que ela duplica informações que a gente recebe mensal para parar de ter divergência de informações, porque ela vem só em abril, né? Sim. Do outro ano, e a gente recebeu durante o ano inteiro as outras. Então, é justamente a questão de prazos também envolve isso. Questão do prazo para 30 dias, convergência com a STN, convergência de padrão ao máximo, né? Dentro do possível, o tribunal tentar usar as estruturas que já existem, os modelos que já existem, para a gente não precisar ficar inventando coisa nova. Então, as novidades a gente vai tentar absorver muito do que já existe em outros lugares, e a novidade talvez só no âmbito do tribunal, mas não seria uma novidade geral. Então, tem algumas coisas que parecem novidade, mas já estão sendo cantadas já tem um tempo. Mas sim, né, voltando aqui, sem devagar muito, pode-se dizer que sim, que é um primeiro passo de uma mudança de como é encarada essa informação, de como deve ser tratada a informação, tanto no município quanto no tribunal. Bacana. Sucena, só para você entender, né, o tanto que isso é um passo extremamente importante e quem, contador aí que está lá no chão de fábrica, precisa entender. A cultura que se criou ao longo, eu falei para vocês que eu estou desde os 13 anos com isso, né, então desde que eu comecei é o seguinte, eu só mando o que o tribunal pede. E aí o que eu mando, eu não tenho uma dedicação para analisar. Passou no analisador, foi embora. Já Validou, tchau. Fechou o expediente aqui, vamos embora, vou assistir meu jogo aqui de Corinthians e Vasco, né? E aí isso acabou criando essa cultura de um contador prestador de contas, né, Thiago? Eu queria ter a sua contribuição nisso. Um contador que o foco dele é o seguinte, eu preciso enviar aquela informação dentro do que o tribunal pede para cumprir o prazo e não ter multa e o gestor não ter problema. Mas e a relevância dessa informação? E a qualidade dessa informação? Né? E a consistência desses dados que estão sendo enviados? E aí, essa cultura que se criou prejudicou muito o contador, porque hoje a maioria dos contadores sequer tem uma familiaridade com o PECASP, com análise de contas contábeis, de um mero lançamento de uma despesa, saber qual é a movimentação das contas contábeis que resultam desse lançamento, seja a mera receita que é lançada, né, Horácio, seja uma despesa que é lançada. Então, muitos não sabem os níveis de controle e etc. que isso influencia. Então, por isso isso é uma visão. O contador vai ter que se adaptar. Eu queria sua opinião, Thiago. Então, assim, aí olhando mais para o lado do chão de fábrica, né? Qual que é o maior desafio do contador nessa transição que você enxerga, né? Nesse processo de uniformização, nesse processo de qualidade, de você muito mais se preocupar com a qualidade daquilo que eu estou enviando e a consistência do que meramente cumprir prazo, enviar e pronto, né? Falo isso porque a nossa realidade é um apagão de mão de obra qualificada, né? E aí acaba que você também vai ter muita dificuldade em conseguir levar adiante, levar a quem está lá no dia a dia esse senso de importância que vai ser a partir de agora. Então, Melissa, eu acho que o primeiro passo é entender o PECASP, né? Entender ali as principais regras de integridade dentro do manual, né? E hoje a gente tem um facilitador, que é a inteligência artificial, que ela pode nos ajudar com a questão do aprendizado, né? Então, assim, essa figura do contador que presta conta, que envia balancete, ele está com dias contados. Por quê? Porque se você está enviando o MSC para o tribunal e o tribunal começa a fazer uma análise dessas contas contábeis, isso pode trazer problema de fato, criar mais critérios contábeis. Aí é uma questão interessante, porque o tribunal ele tem bastante critério financeiro de análise, tem bastante critério patrimonial, orçamentário, né? Mas tem poucos critérios de julgamento para parte contábil. Agora, com a recepção desses dados contábeis, ele pode criar mais critérios de fiscalização e, obviamente, isso pode comprometer o resultado daquele gestor. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que com o aumento dessa fiscalização do tribunal, e aí você está certo, Vinícius, que os contadores eles tendem a acompanhar o que o TCM, o que o tribunal solicita, e aí de fato eles vão ter que avançar na contabilidade, entendendo o PECASP, né? Entendendo fazer análise de demonstrativos, né? Mapeamento de demonstrativos, isso é muito importante. Análise, e aí é interessante, por quê? Porque a partir do momento em que nós temos dados consistentes, esses dados podem ser
apresentados e gerar valor para o gestor tomar decisão e também para a sociedade. Então, é uma mudança de paradigma que vai fazer com que a contabilidade a gente consiga, na verdade, como que eu falo, ela exercer a parte mais nobre da contabilidade, que é gerar valor para o gestor tomar decisão e também para a sociedade entender quais são os resultados dos programas e das políticas efetivadas. Bacana. E não só isso, eu acredito também ele passando a entender mais qual é o resultado que aquele lançamento, aquele simples lançamento faz, né, nas contas contábeis, no PECASP, etc., nós vamos, inclusive, corrigir erros de lançamento básico, porque muitas vezes acaba você lançando uma despesa ali como passivo circulante, mas, na verdade, ela era... primeiro, precisaria dar baixa lá na dívida fundada, então saía, né, de um exigível a longo prazo, que é um não circulante, para um passivo circulante, enfim. Então, eu acredito também que vai dar uma maior tecnicidade, vai exigir maior tecnicidade do contador ali, entender os resultados disso. Sucena, e aí, já numa visão de CRC, eu até adiantei aqui que o CRC, quando você estava à frente, ainda está como vice-presidente, mas nós tivemos muitos ganhos em razão da sua interlocução. Você acredita que o CRC ele pode atuar nesses dois momentos, né? Qual dois momentos? O primeiro é continuando com essa interlocução junto ao tribunal, né? Sabendo os passes que estão sendo telegrafados, né? Até para... nós temos também um problema que aí é do brasileiro, né, Horácio? De achar que inventou isso agora, está exigindo isso agora, né? Não é agora, né? Nós alertamos, né? Então acaba que o brasileiro deixa muito para a última hora mesmo. Então, nessa interlocução, né, para ter esse senso, essa sensibilidade dos passos que o tribunal está evoluindo e o porquê disso, que a gente está discutindo aqui, é o que é básico, que outros estados, inclusive, está bem mais avançado, né, Horácio? Sim. E, então, além, né, nesses dois momentos, o primeiro dessa interlocução e o segundo já vinculado a esse suporte também ao contador, né, que eu acredito que ele vai precisar lá na frente, muito vinculado à capacitação, treinamento, né, de entender essa virada de chave. Eu queria a sua opinião nesse sentido. Você acha que o CRC vai continuar essa postura de interlocução, de parceria, de entender os dois lados da situação para que a gente possa mediar e cumprir o principal objetivo que eu acredito que todos nós que atuam na administração pública têm, né? Ou seja, gerar valor para a sociedade, né? Esse eu acho que é o principal ponto. Com certeza. Com certeza vamos continuar. O Horácio estava falando e eu já estou pensando lá na frente. Assim, o Horácio estava falando e eu estava assim, gente, daqui uns dias a informação vai vir em tempo real. Que eu acredito que é o que vocês querem. Vamos lá. Igual a gente está passando um processo de transformação com a reforma tributária, que as apurações vão ser assistidas, então vocês vão estar lá dentro, junto com a contabilidade. Que um dia o contador não manda nada, vocês já estão dentro do sistema. Mas o Conselho tem trabalhado muito nisso, de mudar esse paradigma. Eu acredito na contabilidade segmentada, então a gente tem tratado vários ambientes da forma que tem que ser tratado, olhado com essa visão, porque o empresário é uma coisa, a área pública é outra coisa, e a gente tem trabalhado exatamente para valorizar o trabalho do contador, para que a sociedade possa entender o que de fato é a contabilidade e que o profissional da contabilidade faça de fato o que é a nossa reserva de mercado, que é contabilidade. Então, por exemplo, assim, Vinícius, até me assusta, às vezes eu fico pensando assim, mas como assim? E foi um dos temas que a gente discutiu muito lá no TCM, que eu até brinquei, falei, não entra na minha cabeça, enquanto presidente do conselho, que a pessoa vai cumprir um prazo, depois ela para cumprir outro, ela vai mudar? A informação não é a mesma? Como assim? A gente sabe que muitas das vezes na prática não é. Então, assim, aí vem mais controle. E uma das coisas que a gente sempre falou lá no tribunal, quem fiscaliza o profissional é o conselho. Então, a importância da gente ter essa integração até mesmo para saber, estão cumprindo os normativos, estão fazendo. Então, isso eu acho que facilitou e essa aproximação valorizou vocês. Porque eu acho que o tribunal também conseguiu ver o que nós queremos. Contabilidade, resultado, mudança de paradigma. Nós não estamos aqui para passar a mão e para falar que nós somos bonzinhos. Não, nós queremos realmente, de fato, valorizar o contador e que esse trabalho que ele faça, a sociedade enxergue. Então, eu falo assim, são duas mudanças. A gente, dentro da nossa categoria, mas o externo, aí a gente precisa dos órgãos de controle
para que mostram isso. Então, eu acho que é o caminho, né? E quando o TCM vem e traz essas mudanças, que traz essas inovações, eu queria até perguntar por Horácio. A gente está falando da parte técnica, mas e o outro lado, como que enxerga? Vocês estão criando, vocês estão colocando, e aí os executores são os contadores. Mas e os prefeitos? Tem esse mesmo sentimento, Vinícius? Que é para facilitar? Que é para melhorar? Ou existe uma trava? Então, assim, é uma sintonia. Eu trabalho nisso numa sintonia. Então, eu acho que isso também pode facilitar do outro lado para facilitar para vocês, né? Mas você colocou um ponto que é extremamente importante a gente destacar aqui. Nem tudo também é uma ausência ali do contador, né? Então, a prática hoje tem mostrado isso, que se o tribunal quer uma informação mais consistente, tem que vir através do balancete. Por que isso, né? Porque o contador fica lá no pé, gestor, o tribunal está pedindo, a gente precisa atender e etc e tal, né? Então, o contador tem um papel crucial nessa cobrança de levar até lá o chão de fábrica essa melhoria, né? Essa mudança de paradigma. Mas o balancete é o final da informação, né? É o final. Só que nós temos o outro lado também, que nós, enquanto CRC, enquanto contadores também, precisamos enxergar. Nós temos uma prática, que eu vejo que é uma prática extremamente errada, mas ainda talvez cultural, Horácio, que é o contador de chamar para si uma responsabilidade que não é dele. Né? Demais. Isso demais. Então, ele puxa para ele uma responsabilidade que não é dele, talvez para querer facilitar para o gestor, né, em uma demanda que ele tem, e depois isso deságua em um desastre total em várias situações. Quer ver um exemplo que eu costumo dizer, né? Hoje, nós temos uma situação clara que o tribunal vem avançando a cada ano no controle de suplementações, né, Horácio? E que é o normal, né? Precisa ser controlado, que é aquela autorização que o Poder Legislativo dá para você remanejar o orçamento. E aí eu não entra na minha cabeça por que os sistemas hoje não têm que ser 100% travados. Eu não tinha nem que ter opção de não ser travado a questão da suplementação. Como assim? Né? O que é o travado? Eu não posso executar despesa sem prévio empenho. Então, para que eu faça o empenho, eu preciso ter saldo orçamentário. Se eu não tenho saldo orçamentário naquela determinada dotação, né, Tiago? Eu preciso suplementar, eu preciso remanejar. Para remanejar, eu preciso de um percentual autorizado na Câmara. Então, viu que é um ciclo, né? E aí, muitos dos municípios têm percentual elástico já, mas acaba que deixa o sistema destravado ali para facilitar para o gestor, porque talvez ele chega lá no dia 20 e apareceu um contrato do dia 10. E aí ele quer voltar lá no dia 10, então ele quer, né, ressuscitar dias anteriores, né, e poder contabilizar esse contrato no dia 10. Mas aí eu pergunto, qual que é a responsabilidade do contador quanto aí? Nenhuma. Isso é uma responsabilidade da gestão, de não organizar seus processos e etc. Então, por que não travar isso? Né? Por que não deixar claro que isso é uma imposição legal, que eu não vou arriscar o meu CRC, meu CPF, e nem a possibilidade de responder por alguma ação civil pública e etc., porque a lei exige que tem que ser feito dessa forma. E que nós já vimos algumas prestações de contas que eles colocaram o contador junto, né? Justamente. Então, mas norma para isso já tem, que já é tem. O CEAFIC. Por que não se cumpre as regras do CEAFIC? Né? Então, assim, aí você, contador que está no acompanhando, deixe de assumir responsabilidade que é da gestão, deixe de puxar para si, talvez para vender uma facilidade para o gestor, uma facilidade que, ora, pode ser interpretada como facilidade, mas talvez, em razão das consequências, pode ser que não seja, né? Mas você puxa uma responsabilidade que não é sua. Não, vocês estão falando aqui de várias mudanças, né? Apesar que são mudanças que já foram avisadas que iam acontecer. Conta na prática, vocês tiveram que se preparar. Sim. Vocês tiveram investimento. Conversaram com os seus clientes? Falaram, olha, agora é assim, 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 mas para que isso aconteça, tem que fazer isso, isso e isso. Então, eu falo muito isso para os contadores. Vou dar um exemplo bem comercial. As prefeituras estão mudando o padrão das notas fiscais, estão fazendo os convênios e tal, e tem alguns municípios que não vão compartilhar dados e você tem que comprar o emissor. A responsabilidade é de quem? É do empresário, que emite a nota, não é do contador. Então, eu falo assim, contador, bem na prática, mostre a legislação e fala assim, ó, votou em quem? Você votou, vai lá brigar com o prefeito, vai lá brigar com quem aprovou a lei. Nós somos os executores.
Então, assim, eu gosto muito de trabalhar essa forma com o contador, porque é bem isso que o Vinícius falou. Pega a dor e o problema para você. Só que o poder da decisão não tá, porque eu não vou pagar o emissor de nota para o meu cliente. Justamente. E aí é uma questão interessante que aí nós, assim como TCM, a gente tem uma missão pedagógica mesmo de orientar o gestor, mostrar o que é certo, mostrar as melhores práticas, mostrar também a questão normativa para os gestores, para a gente tentar transformar essa visão, né? A gente tem hoje, na VH, a gente tem hoje um programa que a gente criou, chama Programa Setup, Programa de Contribuição para a Transformação da Administração Pública. Eu acho que nós, assessores, nós temos a condição de passar essa orientação, na verdade não a condição de dever, né? Porque a orientação do gestor ali foi contratado, né? Essa missão, esse auxílio nessa prestação dessa informação. E essa contribuição visa justamente mudar a mentalidade, porque é a questão da mentalidade. Os processos, eles refletem ali a visão do gestor, né? E a gente tem feito esse trabalho. E também na questão do planejamento. Como eu disse, a contabilidade ela começa no planejamento. A partir do momento que você planeja muito bem sua política, ali através dos seus programas e ações, você dá valor à sua execução orçamentária. Porque você quer saber o que executou para ver se a sua política está sendo efetiva ou não. Quanto desse programa eu já consegui executar e outra. Aí a parte do contador lá na frente. Nós entregamos isso aqui nesse programa. E aí vem o contador e fala assim, olha, você gastou tanto. Qual que é a eficiência disso? E aí, essa informação para o gestor, para mim, é a informação mais nobre, que é o quê? Como que está a eficiência na execução dessas políticas públicas? Mensurar, né? Mensurar o isso. retorno para a sociedade daquele investimento. Exatamente. Hoje é o desafio. Ninguém faz isso. Exatamente. Ninguém faz isso. Né? E então, investe em milhões, né? Isso. Então você não consegue medir isso, medir o resultado prático do retorno para a sociedade daquele investimento. E aí, como que nós, contadores, que eu acho que essa missão mais nobre de um contador não é enviar balancete, você aí que é contador e está nos assistindo, enviar balancete, pessoal, esse requisito legal não dá prazer, né? Tá tudo verdinho no analisador. Não, pensa a nossa satisfação de sair de casa e contribuir para a transformação ali de um município, né, com a obra bem feita, né, com a execução de políticas ali que vai mudar a vida, transformar a vida de pessoas. Então, o contador, a parte mais nobre é esse de auxiliar, né, o gestor a transformar vidas. Eu acho que essa é a parte mais interessante. E até mesmo porque o enviar o balancete, a tecnologia faz. Exatamente. Porque a tecnologia te dá isso. Ficando no mesmo assunto, vou dar um exemplo. Sabe, eu percebi muito isso, a capacidade que nós, profissionais da contabilidade, temos de trabalhar política pública e mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque quando você está na gestão pública, você tem o controle do orçamento e do planejamento, e você pode direcionar para o gestor. Eu tive uma experiência que me abriu muitos olhos sobre isso, da importância que tem o contador a partir do momento que ele entende o papel funcional dele, de planejamento, e ali ele realmente entregar políticas públicas. Perfeito. E aí, até para finalizar esse bloco, para a gente iniciar o próximo, eu queria só um ponto dessa questão de puxar a responsabilidade, e você, Sucena, colocou a outra visão, que é o lado político, né, o lado do gestor. E aí, você, bem prático, né, o brasileiro, ele sempre vai, né, a maioria dos brasileiros vão querer caminhar para o caminho mais fácil. Uhum. Né? Então, nós, enquanto contadores, se a gente tiver uma união de entendimentos, uma união de postura, uma união de definições, não tem para onde ele correr. Né? E aí a gente está falando algo fora da realidade? Não, a gente está falando só para ele atender a legislação que exige ele. Então, o que não pode nós enquanto contadores, e você deve enfrentar isso também na área comercial, né? Que você vem e fala, não pode, não tem como, e se fere a legislação e etc. Nós temos que proceder dessa forma, né? E aí, o gestor, um pouco custoso, pega e liga para o município vizinho, né? E fala assim, não, Vinícius, está errado, Lá está fazendo. Lá está liberado geral, né? Então, assim, qual é o nosso papel de união de entendimento, união de postura? Porque um outro lado que eu já vi na área
política também, Horácio, que é o seguinte, quando o gestor não tem saída fácil, ele vai ter que adotar o caminho que é o legal, que é o exigido. Então, assim, cuidado, contador em talvez levar uma solução fácil para o gestor, assumindo uma responsabilidade que não é sua. E aí, antes de iniciar esse segundo bloco, o nosso café chegou, né, Igor? Chegou. Então, um café, uma água para todos. Um cafezinho, uma água aqui. Esse café, ele engorda, Igor, não? Esse café traz vitalidade. Deixa eu servir você também, ministro. Seu copo. Mas nesse outro papel não depende só do contador, não, viu, Vinícius? Depende do TCM aí, ó. Assim, o TCM, ele tem Eu acho que ele ciência avançou muito, disso. né? A gente tenta induzir várias práticas também. Eu acho assim, a mudança do gestor já mudou bastante, porque antigamente parece que não tinha... não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Então vamos fazer. Hoje não. Hoje, o gestor público, ele tem a preocupação, poxa, meu CPF. Então, mudou um pouco. O tribunal, ele tenta, assim, induzir algumas coisas, ele começa a cobrar algumas coisas que já estavam previstas na legislação há muito tempo, mas só porque não cobrava não era feito, né? O pessoal muitas vezes tem aquela ideia de só vou fazer quando o tribunal começar a cobrar. E eu estava pensando aqui, né, que envolve planejamento, envolve aperfeiçoamento de gestão, centros de custo. Que o tribunal ainda não está ali em cima disso, mas que já deveria estar sendo feito. Isso ajuda a planejar, porque você começa a saber, começa a conseguir produzir um planejamento financeiro que seja orçamentário, mas por área, mas sabendo quanto que cada área custaria de verdade, em vez de só chutar um valor, né? E planejar novas ações, sabendo quanto que custaria. Então, assim, não telegrafando esse passo, não já decantando essa pedra, porque eu acho que talvez leve um tempo, mas eu acho que é inevitável um dia o tribunal, né, chegar nesse ponto. Então, o que vocês acham dessa questão de centros de custo? Se ajudaria também? Ajudaria muito, Horácio. Hoje você, na administração pública, você não tem... Eu não enxerguei, pelo menos, né, um exemplo exitoso, Sucena, que você consegue mensurar o custo mesmo. Porque a administração pública, ela acha que custo é o seguinte, eu somei ali o que eu gasto com o servidor, o que é o insumo, e é isso, né? Mas levantar o custo daquele serviço, né? Então, aquele serviço de limpeza que eu faço, né, para aquele auxiliar de serviços gerais que está indo lá na porta, varrer ou recolher aquele lixo, que envolve ferramenta, que envolve caminhão, que envolve... Ou seja, qual que é o custo daquele serviço que está tendo o município? E aí, porque sem eu saber o custo, como é que eu consigo medir o resultado? Como é que essa correlação do resultado, né? E aí, se eu não consigo medir, como é que eu consigo verificar no mercado se talvez tenha outra solução mais em conta, né, mais exitosa para aquele determinado objetivo? Não, e nós discutimos muito isso quando você estava ali na prefeitura sobre o custo do funcionário, né? Sim. Que eu questionava muito assim, por que a pessoa não atende telefone? Por que não tem um atendimento? E aí falou assim, olha, vamos lá, eu tenho um auditor que ganha tanto e ele tem que fazer aquilo. Então, você já imaginou o custo dele ficar aqui atendendo? Porque muitas das vezes se torna mais um órgão consultivo do que realmente a finalidade, né? Então, assim, eu tenho feito muito isso, inclusive... Na administração do conselho, a gente tem trabalhado centro de custo para mostrar o seguinte, quanto que custa, até para o contador entender, mais ou menos assim, a gente não paga o tributo, você está pagando a sua unidade, então eu vou te mostrar o custo para você entender por que às vezes não está chegando no resultado que você espera que o conselho vá. Então, o centro de custo eu acho que é um princípio, é muito interessante isso. Muito interessante, porque, veja, as análises que nós fazemos hoje, por exemplo, na contabilidade, o nível da informação ela é muito macro, né? Então, assim, para tomada de decisão em relação à economicidade, né? Aí outra questão que o TCM também deve preocupar, um nível, uma informação muito grossa, vamos dizer assim, que não traz um resultado palpável, né? E, por exemplo, a gente faz comparação de elemento de despesa. Quanto gastou, por exemplo, com folha de um ano para o outro, ou de um mês para outro mês, mas beleza. Não onde que está o gargalo dessa folha, né? Então, essa informação, se ela não tiver num nível de detalhamento maior,
ela não chama muito, ela não tem muita utilidade para o Não gestor vai ter e preciso. também não desperta interesse para ele. E sem contar que o centro de curso ele te traz uma linguagem mais gerencial, mais fácil Isso. de entendimento. Isso. Porque se a pessoa não tiver entendimento, ela não dá conta de ler um balanço. Justamente. E eu acredito que para o gestor também, né? Muitas vezes o gestor não imagina, não tem a dimensão do gasto que ele está tendo com determinada ação, que ele acha que é uma ação simples, barata, mas que está envolvendo diversos Com servidores, certeza. que está, enfim. Então, isso é uma evolução. Até para a questão, de fato, de um planejamento onde eu vou desenvolver políticas públicas, eu preciso mensurar isso, né? Hoje a dificuldade é tanta, e nós fizemos esse ensaio, a gente precisa ir para o próximo bloco, mas é que o município, ele desculpa a expressão, mas ele sai em disparada, né, tentando resolver os problemas ali que talvez ele consegue medir ali por uma pesquisa de opinião pública, onde ele fala que a saúde está ruim, segurança está ruim, aí ele sai doido ali para colocar ali algumas ações nessas áreas para resolver e não para planejar de fato qual é o problema que está gerando aquele calo para a população, aquela reclamação da população, né? Então, assim, aí se eu não consigo nem, Horácio, mensurar o problema que está resultando nessa reclamação da saúde pela população, como é que eu vou desenvolver uma política? E remanejar as verbas, né? Aí vai machismo, né? Você tira de um, você tá colocando buraco em outro. O cobertor é curto, né? Se eu cobrir uma área, vai faltar em outra. E aí eu começo a contratar médicos, onde talvez, na verdade, o problema não é aquele. Então, esse é um desafio. Pessoal, indo para o segundo bloco, porque por isso que eu falo que a administração pública é bacana, que tem coisa demais para queria discutir. resumir E por que o povo fala que é tão simples? É verdade. Não, eu só queria resumir para a gente para o próximo essa questão da contabilidade gerencial, né? Que a gente sonha com essa contabilidade gerencial, porque hoje a gente trabalha, a contabilidade hoje ela está muito voltada à questão orçamentária, execução, liquidação, pagamento, é muito voltada à execução orçamentária, ao registro da execução orçamentária, e aí a gente registra isso tudo para cumprimento legal, porque o planejamento não foi feito. E a ciência contábil, quando você analisa ela detalhadamente, né, você vai analisar as contas do PECASP ali, né, todas as classes ali, e você vê a partida dobrada ali. Quando você olha o cerne da ciência, que você vê como aquilo é lindo e como aquilo pode ajudar a gente a trazer resultados para a gestão, é uma coisa que a gente vê que a contabilidade hoje é subaproveitada. Nós não temos um aproveitamento da contabilidade como ciência, né? Como uma ferramenta que pode ajudar o gestor a mudar vidas. Então, acho que... E a gente tenta, né? A gente tenta. Mas, então, é o que eu estou falando. A gente traz ali uma comparação, por exemplo, a gente faz um ranking, por exemplo, de subfunções, funções. A gente faz uma análise da representatividade por cada elemento de despesa, mas são informações ainda muito vagas, não são muito superficiais, né? Só para a gente ter que encerrar, mas só para você perceber. Então, a gente veio desenvolvendo BIs, né, para apresentação de resultado para o gestor, para tentar enriquecer o gestor de informação ali no fechamento daquele mês para tomada de decisão. Então, desde a arrecadação, a execução da despesa. Mas o que o Thiago está colocando? Aí a gente mensura ali quais elementos, quais unidades que teve maior ou menor gasto comparado com o mês anterior, comparado com o ano anterior, né? Uhum. E aí a gente percebe, aí a gente destaca, olha, na saúde aqui esse mês nós tivemos uma elevação de um gasto com profissionais credenciados da área médica, né? Saiu de 1,5 milhão para 1,8 milhão. Mas por quê? O que aconteceu? Foram mais credenciamentos realizados? Foram plantões que incorreu? Qual o resultado desse aumento de gasto, né? Então, assim, é muito raso ainda, né? Você não consegue aprofundar. E até contribuindo com o que o Thiago falou. Exatamente. A contabilidade gerencial, ela te chama a atenção. Ela chama a atenção do gestor. Fala, opa, você está criando um sinal de alerta. E quem quer ter resultado é gerencial. Por quê? Porque você consegue mudar, você consegue virar a estratégia. Então, assim, para quem não é contador, para quem é leigo, o gerencial te chama atenção, te atrai, te empolga. Te seduz ali, né? Te seduz. E para quem é gestor e entende, fala, opa, está acontecendo alguma coisa. E é o que a gente tenta trabalhar com
com todos os contadores. Esse contador que só manda balancete, ele acabou. A reforma tirou ele do mercado. Então, nós estamos falando A tecnologia vai tirar ele do mercado. Vocês podem achar, nós estamos falando da contabilidade pública? Não, nós estamos falando da ciência contábil. E para quem acha que contabilidade é exata, não é. Exato. A contabilidade é uma ciência e que está sempre em transformação. E nós estamos vivendo a maior transformação, que é essa mudança de paradigma. E a reforma tributária vai ajudar todo mundo nisso. Todo mundo. E a tecnologia também, Sucena. Demais. Então, assim, o avanço tecnológico é grande. Então, assim, você contador que está aí, que você ainda está achando que sua função é fazer empenho, liquidação, pagamento, conciliar conta, esse serviço vai acabar, isso vai ser automatizado. Porque se eu tenho um processo de colare de licitação que é feito já desde o início de forma informatizada e enviada para o tribunal, se esse contrato que é gerado, que é eletrônico hoje, resulta em ordem de fornecimento, ordem de serviço, eu preciso empenhar para quê? Não, Você só precisa ver e assinar. Eu preciso Tá só, certo? é só o cheque. Porque O orçamento está pronto. eu já tá tudo no sistema. eu já vinculei Acabou, dotação no contrato, eu já fiz tudo, Acabou. né? E aí vamos mais uma etapa, só para assustar mesmo esse cara que tá dormindo aí. O processo de liquidação hoje, as notas fiscais todos vêm o QR Code, um código de barras, né? Então a pessoa responsável pelo almoxarifado lá recebeu a nota, ticou, produto tá ok, deu entrada no almoxarifado, a liquidação já ocorreu ali, automatizada. Ele pega um leitor de código de barras ali, o produto já entrou, ele já deu o cheque, acabou. Não tem que o contador ir lá e fazer o termo de liquidação, até porque a liquidação é o quê? O serviço realizado, a mercadoria entregue naquele momento, não é depois, não é, Horácio? E aí vamos para pagamento hoje, pelo amor de Deus, você da área comercial, você verifica isso. Você pega o XML do arquivo do extrato bancário, o próprio sistema faz a conciliação bancária e já te aponta qual é a divergência ali, talvez uma tarifa bancária, alguma coisa que está faltando, para que aquele saldo diário ali do fechamento financeiro esteja ok. Então, ou seja, a administração pública ela precisa se aparelhar nos seus departamentos, e aí o tribunal tem ajudado muito isso, porque veio Colare, reformulou compras e licitação, né? Aí, agora com Colare contábil, Colare de folha. Então, ou seja, nós estamos informatizando os processos, nós estamos deixando ele de forma eletrônica, e a administração está sendo forçada a se aparelhar com pessoas técnicas nos seus departamentos, de forma que essa entrega do balancete, isso vai ser informatizado, isso vai ser o arroz com feijão. Você vai funcionar igual relógio quando a gente acorda de manhã para olhar a hora. Então, assim, o contador é algo mais, né? A ciência contábil é algo mais. Vamos lá para o segundo bloco, porque senão... Vamos. Senão a gente não vai embora hoje. Vamos lá, outro ponto importantíssimo da N12, e aí eu achei bacana, porque eu estive no tribunal justamente porque nós escolhemos Jataí como um modelo? Para esse ano, para ser um plano piloto ali de uma prestação de contas um pouco diferente, né? Para a gente tentar isso que nós estamos discutindo aqui, entregar algo a mais do que o simples relatório. E aí, conversando com o presidente... Jataí é grande, hein? Até é grande. Mais maduro administrativamente. Beleza. Né? E aí... E a administração tem muito interesse. Ela tem o interesse. O gestor tem esse interesse, ele quer isso, né? Então, aí, trabalhar com gente com esse perfil é diferente. E aí, conversando com o presidente já chamou a sua staff ali, a staff que chegou foi o Horácio, e aí nós conversando, o Horácio falou, opa, peraí, não, isso aí já está na Resolução Normativa 012, já veio com isso, né? Que é essa inovação do relato integrado, né? O relato integrado de gestão que o tribunal trouxe, e essa inovação agora, que nós teremos que entregar agora dia 30 de janeiro, mas não se assuste, o Horácio vai falar sobre isso aqui, então... como é que eu vou entregar algo agora que eu não consegui fazer durante o ano inteiro? O Horácio vai dizer para você te tranquilizar. Mas agora traz um relato integrado, que é um relatório de gestão, que onde você já começa a ser obrigado, né, Sucena, a medir o seu planejamento. Então, o que aconteceu durante o ano que é importante para que isso venha para enriquecer essa prestação de contas? Né? Lá atrás falava de relatório de gestão, né, Horácio, etc. Então, você consegue a medir a estratégia dos programas, os riscos, os resultados que a gente alcançou, as dificuldades que foram enfrentadas ao longo do ano, e não só para o tribunal, mas para a sociedade, usuários externos, em modo geral, isso é muito importante. Muitas vezes você verifica lá um município que está com índice de pessoal estourado, e tem muitos, não se assustem, mas tem muitos no estado,
E aí e ele não consegue ali entender o porquê que aquele índice está daquele patamar, né? O que aconteceu, né? Quais são os desafios, o que ocorreu. Então, esse relato, eu acredito que também seja, né, o nosso bate-papo aqui, os primeiros passos de uma nova prestação de contas. Esse aqui, para mim, também veio para coroar o que nós estamos discutindo aqui, né? Como mensurar e entregar algo a mais através de uma contabilidade gerencial, através de uma gestão gerencial para a sociedade. Inicialmente, ela é exigida para municípios acima de 150 mil habitantes, Horácio? Isso. Lógico, deve ter um porquê por trás disso, né? Municípios maiores têm uma maturidade administrativa maior, têm seus departamentos mais sólidos, com servidores efetivos alocados, com experiência e acúmulo de conhecimento ao longo dos mandatos, né? Que é outro problema também, viu, Sucena? Eu estive em um município essa semana, a secretária de administração me reclamando isso. Falou, olha, aqui a maioria do meu município aqui é comissionado, e aí a cada 4 anos dá um reset, né? A maioria sai e entra pessoas novas sem experiência e sem conhecimento. Então, assim, nessas áreas principais precisa ser servidor efetivo, precisa ter a curva de aprendizado. Se na área privada já é difícil... Mas tem que cumprir a norma, né? 60-40, né? 50-50, né? Tá no 50? É proporção bem tranquila, 50-50. 50-50. No nosso é 60-40. 50-50. Mas nessas áreas que nós estamos discutindo aqui, compras, essas áreas eles têm que ser servidor. A curva de aprendizado, você que é empresário, já é difícil você colocar uma pessoa nova e conseguir treinar capacitado. Leva-se tempo, né? Na administração não é diferente. Então, o servidor público ele consegue nisso. Então, eu acredito que seja por isso que veio agora exigindo acima de municípios acima de 150 habitantes. Obrigatório, né? Moiporá, se quiser enviar, pode. 1.800 habitantes. Não, Moiporá, que é a nossa cidade natal, Horácio, eu costumo dizer que é uma metrópole, né? Mas é exatamente 1.800 habitantes, né? Então, talvez é mais fácil desenvolver política pública. Se eu comprei 2.000 unidades, eu já atendi todo mundo. Não, né? Tem um outro lado da moeda também. E aí nós somos de Moiporá, a gente sempre brinca com isso. É obrigatoriedade só para cima de 150 mil. Os abaixo, se quiser. Se quiser, pode. Então, Horácio, eu queria sua visão, né, da importância desse relatório, né, dessa inovação do tribunal, começar a olhar, olha, eu quero entender o que está acontecendo no seu município como gestão, né, como planejamento. Queria sua opinião sobre isso. Então, o tribunal internamente também ele vem passando por transformações e nos últimos anos deu uma acelerada nisso. Temos um novo plano estratégico, né, com a missão do tribunal, que antes era exercer o controle externo para a melhoria da vida da população. Agora, a missão alterou para impactar positivamente transformar a realidade social por meio do controle externo. Parece só que trocou de posição, mas na verdade a gente colocou antes a transformação. Então, as ações do tribunal, elas todas agora devem ser, né, seguindo o nosso plano estratégico, ser feitas todas no sentido de gerar transformação, ou pelo menos tentar induzir uma transformação na vida da população. E esse relatório que está sendo exigido agora é uma tentativa, né, uma experiência, né, falando de inovação. Inovação envolve isso, tentativa e ajustes, né. Então, esse primeiro ano a gente não tem receita pronta em nada, né, Horácio? Não, isso. Para começar agora, a ideia é induzir os municípios a terem um planejamento, porque para eles preencherem aquele relatório, eles vão conseguir preencher ele melhorzinho se tiver feito um planejamento anterior, com eleição de indicadores para fazer a medição. Então, a ideia inicial agora é fazer isso, é uma indução para planejar, mas planejar pensando em resultado, não só o planejamento orçamentário e financeiro, mas planejar, identificar problemas, atacar os problemas, né? Eleger prioridades, porque o cobertor é curto, né? Como foi falado agora há pouco, e mostrar no final do ano, se teve ou não resultado, e não tendo resultado, as medidas de correção para o próximo exercício, né? Então, e para o novo planejamento, vai retroalimentando o processo de planejamento e execução. Então, a ideia com esse relatório é isso, não é causar o caos, não é assustar ninguém, é esse primeiro passo, né? Tem vários primeiros passos, por isso que eu falei no começo, são vários primeiros passos que estão sendo dados. Então, para o pessoal não assustar, quem não tiver feito, começa a fazer. Se não faz, é difícil, né? Planejar é muito difícil, eu tenho certeza. Centro de custos, é difícil implantar, é difícil, mas tem que começar. Começa devagar, vai aprendendo, a cada ano que se faz, o próximo fica um pouco melhor. O planejamento estratégico do próprio tribunal, se a gente pegar, desde que eu entrei lá, e for ler, acho que tivemos 3 planos estratégicos de lá para cá.
dá para ver nitidamente o aperfeiçoamento e a melhoria da forma de fazer o plano. Então, tem que começar. Tem que começar. Vai demorar, mas cada vez que não se começa, demora mais, né? Você empurra o futuro para mais longe. Então, a ideia que a gente quis, o que a gente quis com a inclusão desse relatório é isso, só vamos começar agora. Então, começa devagar, mas começa agora. E se eu não começar, eu não consigo nem medir minhas dificuldades, né? O que eu preciso estruturar para que essa informação venha, para que eu possa produzir esse relatório. Porque esse relatório, como ele é enviado ao final do exercício, né? Eu costumo dizer que o santo graal do contador é o balanceio de dezembro, Sucena, que ele pega ali a consolidação do ano inteiro. Então, tudo que você trabalhou o ano inteiro, brigou, o gestor vai, corre, etc., tá o resultado final ali no dezembro. Então, esse relatório também tem que ser algo que tem que ser alimentado, que tem que ser monitorado e que tem que ser trabalhado o ano inteiro. Né? Não é lá em dezembro. Peraí, aí eu não vou nem lembrar o que aconteceu lá em fevereiro. Mas, até para te passar a palavra, Tiago. Uma dúvida em relação a isso, rapidamente. O tribunal, com o novo regimento, ele definiu ele criou um departamento para políticas públicas, né? Isso. Tem uma relação entre esse relatório e esse departamento? Ainda bem que você me lembrou desse detalhe. Tem sim uma secretaria nova que foi criada, uma Secretaria de Controle Externo. Foi criada no final de 2024, começou a operar com força em 2025, produziu resultados interessantíssimos. E já vou telegrafar um passe aqui também. A ideia é que essa secretaria, ao longo de um tempo, ela faça monitoramentos de resultado, que aí é o tribunal já não só analisando conformidade. Legal. Porque antes as contas estão bonitinhas, balancete, balanço está equilibrado. Aprovado. E o resultado para a população? Tá retorno. lindo, o papel está lindo no papel. Aquilo que você planejou, você executou? Isso, ou piorou a situação da população, ou está estagnado numa situação muito ruim. Então, essa secretaria, a ideia é que ela avalie e isso alimente as contas de governo. Bacana. Já estou adiantando, aqui não sei quando isso vai acontecer. A gente precisa de um histórico de avaliações até para ver uma tendência de melhoria, de piora ou de estagnação. Então, é para agora? Não, não é para agora, mas já adiantando, até para induzir, incentivar melhorias mesmo na gestão. Não é assim, o tribunal sendo sádico, tipo, vamos inventar uma coisa aqui para gerar dificuldade. Não, é realmente respirar, parar para pensar e falar, não, gente, para melhorar, vamos aqui, vamos planejar, melhorar os resultados monitorar, os indicadores estão melhorando, levar isso para as contas de governo. Então, essa secretaria, ela tem esse papel no final, o produto final dela vai ser aproveitado para análise de contas de governo. Que bacana, que bacana. E aí eu destaco aqui dois pontos importantes nisso, na sua fala, Horácio. O primeiro, que eu já enfrentei isso em algumas situações, é o seguinte, como é que nasce, né, vamos dizer, o planejamento do gestor, Sucena? Essa pergunta vale 1 milhão. Né? Ele nasce lá no seu plano de governo. Uhum. Né? Então, como você se dispõe a colocar o seu nome para a sociedade, para disputar um cargo eletivo, você, até inclusive obrigatório para a justiça eleitoral, você tem que trazer um plano de governo que, em tese, ali vai refletir as ações que ele vai tomar para resolver o problema da sociedade. Né? Tanto que a sociedade, em tese, iria te escolher justamente pelas suas propostas. Né? Então, quando você vai começar a trabalhar um planejamento, inclusive no PPA a gente trabalhou muito isso, então você pega o plano de governo, transforma em planejamento estratégico, esse planejamento estratégico é a base para o seu PPA, e que ali você vai desenvolver os seus programas que vão aí perdurar os próximos 4 anos, e dali, não vou alongar aqui no processo de planejamento. Então, eu já tive problemas na prática do gestor, ao final do mandato dele, ele lembrar do plano de governo. Né? Falou, meu Deus, eu vou ser candidato à reeleição. E aí, será que eu cumpri aquilo que eu... E que ele esquece que ele registrou lá no TRE. Que ele registrou, tá. E ele esquece... E a população não pode ver. Não, e o adversário dele, né? Você acha que ali na reeleição o adversário não vai pegar? Falou, você prometeu aquilo, você disse que ia resolver aquilo. Então, assim, esse relatório aqui também, atenção gestores, eu observo isso como oportunidade. Tudo na vida, né? Toda iniciativa, etc., oportunidade. De você... o planejamento nasce nisso. Então, ou seja, eu já vou pegar meu plano de... Se você ainda não fez, já está atrasado em 1 ano, mas pega o seu plano de governo, começa a avaliar aquilo que você já começou a implementar no seu planejamento de 25, que deu certo, que não deu certo, etc. E aí, agora de 2026 já é um novo ano, então é uma continuidade disso, o que eu consegui, o que eu não consegui, o porquê que eu não consegui, ou talvez a mudança de rota, eu imaginava que a necessidade da população era uma coisa, hoje não é, encontrei ela diferente. Então assim,
Isso é um organismo vivo, um departamento de planejamento do município é obrigatório, principalmente nessa etapa aqui de municípios de 150 mil habitantes acima, é obrigatório. Eu preciso de servidores efetivos que vão trabalhar, vão respirar, vão viver esse planejamento municipal, porque o planejamento não é só fazer a lei, mandar para a Câmara e não, eu preciso monitorar, né? Então, esses 2 pontos. E o segundo da sua fala, que parece muito complexo, mas é muito básico, né, Sucena? No nosso dia a dia, a gente não vai pegar um recurso suado nosso, né, que todos nós labutamos aí diariamente, em uma iniciativa, em uma ação, sem antes parar, medir e verificar se eu tenho condições de fazer aquele investimento e se eu adquirir aquele veículo, será que a despesa de custeio dele não vai me colocar um pouco apertado em razão do meu orçamento? Então você faz um planejamento ali dentro de casa, você faz isso com as ações que você vai, né, investir, seja em investimento de um veículo, uma nova casa, enfim, os seus sonhos ali que você trabalha para conquistar. Por que na administração pública é diferente? Por que eu vou lá e construo um hospital de não sei quantos mil metros quadrados para dizer, olha, construí o primeiro hospital ou o hospital que não tinha aqui, e aí eu não consigo fazer um planejamento para mensurar o custeio daquele hospital? Mas os tribunais de contas têm questionado muito isso também, né, Horácio? A questão da viabilidade, né? Sim, sim. E eu falo assim, é sonho, né, Vinícius? Você é gestor, você tem um sonho. Aí nem sempre o sonho pode se tornar realidade. Então, assim, aí eu acho que é muito importante o papel dos tribunais, né? Você pode estar tudo certinho, mas se não tem viabilidade, eu tenho visto muito questionamento, assim, principalmente na área que eu me familiarizei muito nesses 4 anos de conselho. Então, assim, o princípio da viabilidade, da questão da economicidade, tudo, né? Então, assim, é uma coisa que vocês estão falando de um relato integrado, ele falou da parte dele, né? E eu falei assim, gente, será que vai ser nas mesmas estruturas do que a gente faz? Porque se vier na mesma estrutura, vai trazer o dado de forma aberta, gerencial. Então, há uma fácil leitura. Então, muda a visão do contador da parte técnica e traz o contador como um agente de tomada de decisão, traz ele uma questão de compliance, de governança, e vamos falar assim, de sustentabilidade ali daquele município. Então, muda-se um paradigma e traz a leitura facilitada do gasto. Justamente. A visão do contador para quem ele vai prestar as suas contas, né? Ou seja, o resultado do seu trabalho, ele vai mudar. Hoje é uma visão técnica restrita, focada só no tribunal, mas ele vai mudar essa visão para o usuário, eu chamo de usuários externos, né? Conselhos municipais, sociedade de modo geral, portal da transparência, o relatório integrado, onde a pessoa vai ler, está simples fala, né? Para que ele possa entender aquilo que de fato... E, inclusive, você já começou a responder a pergunta que eu queria te fazer, Sucena. Então, isso é uma oportunidade para elevar o status do contador, né? Se o contador enxergar, resumindo o que a gente discutiu quase meia hora, gerenciamento, entrega de dados, ele é o papel central da governança. Então, ele assume essa postura e pega para ser. O que eu falo, gente, vocês vão ser o protagonista. Por quê? Porque quem entende do dado? Quem melhor que ninguém sabe o que pode orientar? Vamos remanejar, vamos fazer isso, vamos tirar daqui, tá? Aqui tá pesado, vamos, talvez traz para cá, não sei do que. Então, o contador, ele se torna protagonista disso. É aquela questão, quem domina o dado e a informação, domina a gestão. Com certeza. E quem que domina os dados? O contador. E eu vou contar uma novidade para vocês. Desculpa interrompê-la, só para, antes que eu me esqueça, a gente tem outro desafio também, que é como apresentar a informação para o gestor. Porque a gente sabe que gestor não sabe ler REL, RGF, nem contador médio, né? O contador médio do estado brasileiro, ele não sabe, ele tem dificuldade em ler o REL, porque realmente é um relatório, ali, né? um anexo 8, muitas informações, vários quadros ali dentro, que de fato precisa de uma paciência para interpretá-lo, né? E eu acho que o grande segredo nosso é trazer uma informação acessível, digerível ali, para ele ter interesse, porque senão ele nem tem interesse, né? Sim, e aí é o seguinte, se a gente for olhar os projetos que estão em tramitação, se você olhar os projetos de mudança das profissões regulamentadas, e eu tenho avisado muito isso para o contador, seja protagonista, porque se você não quer, tem outras profissões que estão lá no Congresso brigando para ser exclusivo, proposta orçamentária, tarará. Então é o seguinte, vão perder reserva de mercado? Vão perder trabalho? Já está ameaçada pela inteligência. Que já está. Vão perder? Vão deixar passar?
Então, assim, é a mudança de paradigma. O relato integrado traz muito isso. Traz essa visão da governança, da sustentabilidade, da entrega da informação. Começa onde? No gerenciamento, no custo. Então, gente, tem que mergulhar. Tem que Bacana. mergulhar. Bacana. E aí, Thiago, na sua visão também, até para elevar ela, você consegue enxergar que, tudo bem, a gente tem alguns gestores ainda que não tem muito interesse, é do perfil, né? E a democracia é isso. Você eleva uma pessoa à gestão de um município, talvez pela sua prática, pelo seu conhecimento de vida acumulado ao longo dos anos, e esse conhecimento de vida nem sempre é aliado a um conhecimento teórico de formação acadêmica, e aí é normal a gente enxergar aí gestor que não tem interesse em pegar um relatório, né? Em pegar um relatório, entender os dados ali com calma. Tanto que a gente tenta trabalhar isso através dos BIs, deixar isso mais fácil, deixar isso em uma tela só, para que ele não, né, para tentar prender a atenção dele ali naquilo que é mais importante e não devagar muito. Mas você acha que com o tempo, né, o contador exercendo esse papel, elevando seu status, né, Sucena, para essa contabilidade gerencial, você acredita que isso vai ser melhor enxergado pelos gestores, né? Vai ser valorizado pelos gestores hoje é uma dura realidade, né? Se a gente pegar aí todos os nossos clientes, basicamente aí uns 30% só realmente tem interesse e quer aquela apresentação mensal, né? Nós fazemos uma apresentação mensal dos resultados. 70% é a gente que força, né? A gente que força, ó, marca aí, eu quero te passar os dados, etc e tal. Né? Você acha que com o tempo, né, com esse avanço, acredita que os gestores vão começar a enxergar melhor esse contador e valorizar melhor esse contador? Sim, eu acho que sim. O gestor hoje está muito preocupado só com a questão financeira. Tem dinheiro na conta? Esse dinheiro dá para pagar. Então a questão do orçamento. Porque o orçamento é o quê? O orçamento ele foi criado para planejar. Então o orçamento é planejamento. Se o gestor ele não dá importância ao planejamento, ele não tem interesse nessa execução orçamentária e nesses resultados que o contador vai passar para ele, que é o que a gente tem tratado aqui. Eu acho que a mudança desse paradigma que a gente está vivendo, na era da informação, eu acho que ela está mudando um pouco esse perfil. A gente encontra hoje mais prefeitos preocupados com essa questão do monitoramento, não só para requisitos legais, mas para entender ali como que está sendo a execução da despesa e da receita. Mas eu creio que, aí eu acho que é aquela questão do TCM, porque o TCM eu acho que ele é aquele órgão que vai forçando a transformação, né? Aí eu acho que começa no índice de suplementação, que não existe, por exemplo, um limite para isso. Você pode colocar um limite de 100% e o tribunal aceita, todo mundo aceita, todo mundo faz vista grossa. Um limite de suplementação, eu falo de suplementação com fonte de redução, né? Não por excesso superávit, que é uma questão normal, né? E aí, porque se você não, para quê, né? Então, vamos lá. E se o índice, o limite máximo, por exemplo, regulamentado fosse de 20%? Nós não íamos fazer um planejamento diferente? O gestor não ia olhar para o plano de governo e falar assim, gente, agora eu preciso planejar, porque senão eu vou ter as contas rejeitadas. Então, eu acho que o gestor ele vai se moldando ao regulamento e não o contrário. Mas aí tem um ponto também que eu queria colocar, que é o seguinte, gente, a gente tem que ser criativo, né, Sucena? Então, você deve ter esse perfil lá na área privada, né, que é aquele dono de empresa que fatura milhões ali, mas ele deve ter um TDAH fortíssimo, né, e extremamente acelerado, que se você demorar um pouquinho, você é um pouco prolixo ali, ele não quer te escutar relacionado aos dados importantes da empresa que é dele, Com né? certeza. E aí, quando eu falo a criatividade, é isso, Horácio, a gente tem um exemplo dentro de casa. Aí nós desenvolvemos o BI, etc, bonitinho, tá lá, os principais pontos que você precisa analisar. Como é que está o comportamento da arrecadação comparado com o orçamento, qual receita que subiu, qual que desceu comparado com os últimos anos, despesa, etc. Aí o gestor, tudo bem, terminou, né? Aí beleza, aí a gente já ficou assim, né? O que fazer? Aí no outro mês, a gente falou, não, vamos começar a comparar a execução do gasto por secretaria. Essa secretaria gastou mais esse mês aqui, comparado com o mês anterior, essa, etc. Aí ele começou a ter um pouquinho de interesse, né? Aí, mas nada muito entusiasmado. Aí
evoluímos, né? E a gente começou a pegar, e aí, você que está nos acompanhando, acha que isso é coisa de outro mundo, né? A gente pegou os dados por subelemento, Horácio, né? E começou a pensar alguns subelementos que têm gastos mais expressivos, separado por secretaria, comparando um mês com o outro. Aí nós apresentamos... Por meio de ranking, né? Fazer um ranking para chamar atenção. Ranking por órgão, ranking por elemento, ranking por subfunção, função. Aí ranqueamos. Aí nós ranqueamos ali, ele viu que determinada secretaria aumentou quase que 100% o gasto com material de expediente e falou, para que é isso aí? Por que está gastando esse tanto? Né? Então, assim, a criatividade em você conseguir transformar essas informações em algo que é útil e que ele vai conseguir enxergar aquilo. Um exemplo, uma coisa bacana que a gente colocou, a gente ranqueou os principais fornecedores da prefeitura, separado por órgão. Então, olha, esses 10 fornecedores aqui, ó, equivale a 60% do seu gasto quando você exclui folha de pagamento. Aí o cara falou, peraí, eu estou gastando tanto com esse fornecedor, mas por quê? Né? Deixa eu ir atrás para me entender. Então, assim, o contador também, e aí acha que isso não é bicho de 7 cabeças, a maioria dos sistemas tem relatórios gerenciais que você consegue. Lógico, exige tempo, dedicação e querer fazer, né? Mas, ou seja, você usar a criatividade também para transformar esses dados em algo que vai captar a atenção do gestor. Eu acho que isso é muito importante, né, Thiago, destacar. Sim, todos os sistemas hoje, eles emitem a execução orçamentária da receita e da despesa para o Excel. E está no Excel, você tem um banco de dados ali para conectar numa IA. Inclusive, hoje, a gente não precisa de um analista de BI para fazer dashboards. Muito bem feito. Isso é interessantíssimo, porque se você pega um Excel ali com, sei lá, pode ser 30 mil linhas, e você manda a Manus fazer um dashboard para informação gerencial para gestores, vocês não têm noção da... Vai ficar boquiaberta do que vai vir. É interessantíssimo. O design, a noção que ela tem assim, de qual informação é relevante para o gestor é uma questão fantástica. E você pode alterar o relatório, os filtros. Peraí, Manus. Inclusive, a Manus, ela é interessante porque a gente já está preocupado com essa questão da qualidade da informação contábil. Não só para elevar, né, a nota nossa no ranking do Siconf, mas também pensando em quais informações eu estou enviando para o TCM, já que vai muita informação contábil agora, ele pode fazer essa fiscalização contábil com muito mais facilidade por meio de ferramentas tecnológicas hoje. E aí o que a gente está fazendo? Através da Manus, a gente está criando um validador da MSC. A gente está começando agora na MSC. Então, a gente sobe 2 MSCs, ele já vai validar todas aquelas regras de integridade, por exemplo, que o ranking do Siconf faz. E a gente está fazendo uma ferramenta no-code. Ou seja, o Vinícius não está pagando um desenvolvedor. Ele investiu hoje numa inteligência artificial, em que a gente está criando esse validador de todos os demonstrativos, criando esses requisitos ali por trás do sistema. A gente sobe e ele passa a informação para a gente em 3 aspectos. Se atendeu ou não, e ele mostra quais contas que está com problema. Então é bem interessante essa forma como a IA hoje, ela ajuda o contador a apresentar essas informações que o Vinícius está falando, que hoje você não precisa, a gente construiu o BI em 2022, a gente construiu um BI, mas hoje se eu pego qualquer dado em Excel e mando ela fazer um relatório para mim, em dashboards ou em ou por meio de HTML site, ele faz com uma capacidade incrível. O grande problema da Manus é que você paga ela por tarefa executada. Então você tem um custo mais elevado. Mas ela trabalha com multi-agentes, a precisão é muito grande. Inclusive a Meta agora comprou ela. Então, já avançando para o próximo bloco aqui. O TCM já está usando IA? Já tem o tribunal começou a utilizar. Já adiantando aqui, então, outro assunto. Desde o ano passado já está... Dica de ouro. Dica de ouro. O tribunal está investindo pesado em IA. Já tem uns 3, 4 anos que nós temos um convênio com o CEIA da UFG, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Bacana. Conheci ele. É muito legal, eles são referência internacional. Enquanto estava na Secretaria de Finanças, nós fizemos um convênio com eles para nos ajudar. Isso. E qual que é a ideia? O próximo bloco é sobre... O spoiler. O final. Sobre o que está aí no forno ali do S-Proc. Então, é porque eu vou falar do S-Proc para falar isso aqui. Vamos embora. Qual que é a ideia? Nós vamos receber, então, os documentos nos PROC a partir desse ano, das contas. E eles vêm separadinhos, né?
cada um com o seu escopo de informação. Tem um bloco só de contas bancárias, extratos de banco, um bloco só com o documento de controle interno, o relato que ele tem. E o que nós vamos fazer? Não para esse ano ainda, porque começou já ano passado, mas eu acredito que para as contas de 26, se der tudo certo, a gente já vai conseguir fazer, que é aplicar IA nesses documentos, para já automatizar uma boa parte da análise e entregar para o auditor já várias sugestões. Claro, o auditor vai ter que conferir, né? Mas então, sim, o tribunal tem investido e na análise de contas de gestão e de governo, a ideia é que seja aplicada intensivamente a IA, para análise dos documentos e comparar com os dados estruturados. Bacana. Então, fazendo esse gancho já para o próximo bloco, é importante aí que você que está nos acompanhando, é algo quentíssimo ainda, está no forno, o tribunal está para sair aí essa normativa, né, Horácio? Sim. Que é essa nova recepção dos dados agora, dia 30 de janeiro. Então, eu queria, Horácio, que você falasse sobre essa unificação dessas informações que serão enviadas agora pelo SPROC. E aí é bom a gente fazer um breve relato, né? O Thiago até pensou nisso também. Como que foi isso? O tribunal era físico, né? A gente protocolava o balancete ali, a informativa do tribunal tem um rol de documentação mínima fisicamente que deveria ser enviado, justamente para ele fazer a circularização dos dados entre o que está fisicamente com o que ele já vem recebendo ao longo dos anos de forma eletrônica. E isso era físico. Aí veio a pandemia, né? A pandemia nos ajudou ambos, né? Lógico, teve essa questão da perca, enfim, a gente não vai entrar nisso. Eu estou falando, nos ajudou porque acabou forçando que as remessas sejam feitas via ticket, né, Horácio? Até então o ticket era só para questão de chamados, né, dúvidas, questionamentos, etc. Então aí a pandemia veio e falou, opa, agora não vem mais aqui fisicamente não quero te ver não, até porque o risco é grande, eu quero os dados eletrônicos via ticket. Aí veio o ticket até hoje, né, antes dessa informativa ainda as informações que a gente remete via ticket. Então agora temos novidade, não, Horácio? Queria que você falasse para nós um pouquinho dela. Isso. A partir desse ano as contas vão ser encaminhadas, a prestação de contas mesmo constitucional, né? O prazo continua de 45 dias, na verdade, para a prestação de contas prevista na Constituição, de 30 dias é a prestação de informações, eu prefiro chamar assim para tentar separar, que é a remessa de dados estruturados, 30 dias. Mas essa prestação de contas, que é envio de documentos, né, vai ser via esse PROC, a partir desse ano, continua 45 dias de encerramento do exercício. Então, 14 de fevereiro ali, mais ou menos. 14 dá sábado. Então vai jogar para pós-carnaval. Vai ficar um prazo bem animado, porque vai ser na quinta de carnaval. Ó, que bacana. Né? Então, não sei o que é pior. Mas esse é um ponto importante. Eu acho que muito contador talvez com o cabelo em pé achando que é dia 30, então... Já ganhou 17 já ganhou 18 dias lá na frente. E talvez perca o feriado. Sim. O CIPROC, como ele funciona 24 horas por dia, terça-feira de carnaval, se quiser protocolar as contas, vai estar no ar. Mas é melhor entregar na sexta que entra no feriado. Vai tranquilo. E como até ano passado, né, quando implantou a prestação de contas via ticket, o protocolo via ticket, e até ano passado, o que também foi o que o tribunal foi detectando? O ticket, como você falou, ele foi uma ferramenta que nasceu para demandas de suporte. Ele não foi feito para prestação de contas. Então, não é uma ferramenta adequada. Ele tem suas limitações, né? Só anexa um arquivo. Então, tinha que juntar todos os arquivos num PDF só. Quando fazia esse procedimento, perde as assinaturas eletrônicas, porque você gera um PDF novo. Então, aquela assinatura eletrônica que estava individual em cada demonstração, você perde ela. Então, fora outros problemas que, operacionalmente, também para o tribunal tinha que pegar aquele documento que veio no ticket e aí, manual, colocar isso no protocolo. Então, o CIPROC, ele vai ser protocolo direto nele, já protocolou. E até para o auditor também, né? Pegar esse arquivo único só para poder analisar. Isso. Eu acho que do lado de vocês também... Melhora para a gente, melhora demais, porque se eu quero ver direto o relatório do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, eu clico nele só e abre só aquela, se for uma folha só. Eu não preciso rolar 1000 páginas para encontrar onde que está esse documento específico. Então, eles vão vir separadinhos. Para anexar também, a vantagem é que diminui a chance de esquecer, porque às vezes, gerei aqui um pacotão e ficou faltando algum documento. Manda no ticket, às vezes o gestor ou o contador, quem estiver operando lá o sistema, nem percebeu que ficou de fora algum documento.
Então, como vai ter uma caixinha para cada documento e tem um label lá, tem um título para ela, fala, ó, aqui é contas bancárias. Opa. Então, se ficar alguma vazia, ele já lembra, opa, tá faltando esse aqui. Tem como ele salvar um rascunho. Se ele não tem todos os documentos naquele dia, ele salva um rascunho, fica salvo lá, ele volta amanhã e continua o processo de protocolo. Que bacana. Porque o CIPROC, ele gera um pedido de protocolo. E aí você deixa ele salvo. E pode ir a cada dia botando um documento novo. E ele fica tudo esperando lá. Interessante. E no final, tudo certo, aí sim. Aí envia e o sistema confere tudo, aí que vira um protocolo de verdade. Vai evitar até diligências, né? Ajuda bastante. Eu acho que já começa Principalmente nessa diligência de falta de ausência, né? documentos. De ausência de Sim. documentos. É possível visualizar o documento no próprio esse PROC ou não? Ele não tem visualizador, por exemplo, de PDF? Não, né? Tem. Depois que está tudo anexado, tem um olhinho, que tem um olhinho, você pode clicar até na consulta pública. Também todos os documentos que são entregues das contas e produzidos na análise estão disponíveis lá para visualizar o PDF. Então, assim, padronização, agilidade processual, Segurança. centralização dessas Vai informações. usar certificado digital para assinar os Bacana. documentos. Então, E já é usado para o REL e para o RGF. isso. Né? Então, Não é também não é algo... O CIPROC não é novo, né? Foi implantado em 2018, 2019. Então, um dia o tribunal vai migrar aos poucos todos os processos para esse sistema de processo eletrônico. E esse ano são os de contas, né? Então, Não só gestão, mas governo também. governo, a ideia é que o governo entre também, porque o Por mais que seja abril, né? Isso, tem tempo até lá e eu acho que vamos aquela história da inovação. Vamos A medir. gente vai vem o retorno de vocês também que operam o sistema do lado de lá. E então daria tempo de frear e falar, não, ok, deixa a contas de governo para o ano que vem. Mas se a gente tiver um retorno positivo de vocês, falar, então vamos avançando. E aí, para isso, a gente precisa suplicar aí para todo mundo, para que não deixe para a última hora, não deixe para o último dia, ali, os 47 do segundo tempo, né? Então, é uma ferramenta nova, não tão nova, porque todos os contadores já fazem isso com REL e RGF, mas não deixar para o último dia, né? Você começar a trabalhar com ele um pouco antes. Mas tem você tinha me alertado que precisa o contador se atentar a algumas situações, a questão do passaporte, a questão... Sim, acho que é bem importante... Para fazer essa prestação de contas, né, o protocolo das contas no SIPROC, o SIPROC nós temos, voltar um pouco aqui, nós temos o ambiente SICOM, analisador, e sistema de protocolo, que é a nossa plataforma anterior. Não vou chamar ela de antiga, mas ela ainda está em uso, mas é anterior. E o tribunal desenvolveu uma plataforma nova, que é dois ecossistemas, né? Que é Passaporte, Colare e SIPROC. Eles são ecossistemas separados, a gente está tentando fazer um depara entre eles, mas o cadastro de órgãos que existe no SICOM, analisador, ele precisa ser replicado no Passaporte, porque o SIPROC e o Colare usam o cadastro de órgãos do Passaporte. Então, todo fundo que hoje envia dados de forma apartada e presta contas de forma apartada, ele precisa estar cadastrado no Passaporte, se for um fundo com unidade orçamentária. Se for prefeitura, câmara, autarquia, fundação, cadastrado como unidade gestora. Um fundo de educação, por exemplo, ele tem que estar vinculado à unidade gestora da Secretaria de Educação, que aí o Passaporte ele já começa até a montar um pouco a árvore, né, o organograma da prefeitura. Sabe quais fundos estão vinculados a quais secretarias, né? Não é vincular todos os fundos na prefeitura. Tem uma Secretaria de Assistência Social que usa um fundo de assistência social para executar suas políticas. Então, o fundo ele está subordinado à política da Secretaria. Então, ele não é maior que a Secretaria, né? O SICOM ele tinha essa visão de fundo como órgão principal e a Secretaria secundária. Então, essa é uma outra mudança também que a gente está fazendo de paradigma interno, mudança de cultura interna do tribunal. Bacana. De enxergar os fundos como fontes de financiamento de política pública, não como órgão executor. Então, eu estou extrapolando um pouco a sua pergunta, mas voltando... Não, mas importante esclarecer. Tem que cadastrar, então, os fundos que não estão cadastrados no Passaporte, cadastrar, senão não vai conseguir prestar contas. Porque ele nem vai aparecer lá como opção. Os gestores desses fundos também têm que ser cadastrados no Passaporte, vinculado ao fundo. Então, cadastrou o gestor como gestor de unidade gestora, se for uma unidade gestora, ou gestor de unidade orçamentária, no caso, quando for uma unidade orçamentária, os fundos com o tipo correto, porque nós temos alguns fundos com tipos específicos, até para ficar mais fácil de filtrar os dados depois. Fundeb, assistência social, saúde, educação, saúde,
e o FME, Fundo de Educação, o de Habitação também, tem tipos específicos. Então, não cadastrar eles como demais fundos. Por quê? A documentação é diferente. Sim, na própria resolução Na normativa. resolução é diferente. E esse PROC, ele já está parametrizado para, de acordo com o tipo daquele fundo, Você ele subiu pedir os só arquivos. aqueles documentos. Bacana. Então, o fundo tem que estar com o tipo correto, senão não vai dar certo. E tem alguns cadastros de fundos, assim, como demais unidades orçamentárias. Não, se ele não for um daqueles tipos específicos, ele tem que ser demais fundos, que aí é a documentação padrão. Então, só reforçando isso, fiquem atentos a esses cadastros, porque, como é uma novidade, claro, ela vai gerar um rebuliço. Quem deixar para cima da hora, para cadastrar o fundo passaporte, e depois cadastrar um gestor, e aí sim colar os documentos, aí pode passar um aperto. Então já comecem a cadastrar esses fundos por agora. Verificar, né? Se todos estão... Isso, se muitos já estão muitos já cadastrados. tem passaporte, né? ali. Nós fizemos um levantamento já. Por volta de 70% dos fundos já estão ok para protocolarem as contas. A questão do cadastro do fundo, né? Não foi verificado ainda o cadastro dos gestores. Então, falta ainda 30%, por volta de 30% de cadastro de unidades prestadoras de contas. É muito, se for ver, né? É muito. É muita coisa. Então, para o pessoal dar uma conferida, porque senão aí aperta o prazo mesmo. Porque aí esse cadastro de fundo ele tem que ser validado pelo tribunal. Que é o tribunal confere se existe a lei de criação, se o tipo do fundo está correto, se não volta com pendência. Aí começa realmente a gerar estresse. A ideia é não gerar estresse para ninguém, apesar de que é um ano de implantação, o tribunal vai ter toda a compreensão por ser um ano de implantação. Claro que vai aparecer dificuldade, alguns problemas vão ter que ser resolvidos ali na hora, mas a ideia é fazer com calma e o tribunal vai ter compreensão com todos os problemas que aparecerem. Então, não precisa o pessoal descabelar, mas também já adiantar esses cadastros a partir de agora. O prazo seria dia 19, né, de fevereiro. Então, tem aí um mês com um feriado de carnaval no meio, mas vai adiantando. Não deixe para a última hora. Não deixar para a última hora, porque tem muita coisa para adaptar ainda até chegar o momento de entregar o documento. Então, Bacana. Trabalha, antecipa, não isso, deixe para a última hora. Senão Planejamento. você fica sem carnaval, né, Sustena? Então a gente tem que deixar esse recado. E nem adianta vir pedir prorrogação de prazo. Bom, e aí, Suceno, eu queria até a sua contribuição nisso. Viu que o tribunal também já inovando essa questão de tecnologia, falamos muito aqui de tecnologia, IA, o Thiago até já fez uma propaganda para uma IA aqui, que é uma luz, né? Mas eu queria só um recado seu, né, para aquele contador que ainda tem resistência à questão de tecnologia, que depende demais de sistema, porque a gente tem uma realidade também que tem uma porção de contador que é pendurado no suporte do sistema, né? Então, quem faz a contabilidade é o sistema, não é o contador de fato. Então, esse contador que ainda está com essa resistência, que ainda não utiliza 100% das ferramentas digitais, eu queria um recado seu para ele nesse sentido: olha, acorda, né? Porque o futuro já é uma realidade. Sim, tem que acelerar, porque a gente entende que 35% das empresas de contabilidade talvez vão sair do mercado com a reforma tributária. Justamente por quê? Por causa de tecnologia. Então, a gente está vivendo, acho que, essa mudança mais do que a da época do SPET. Então, gente, a contabilidade está mudando. Então, tem que acompanhar. E outra, é uma profissão que tem tanta informação, tanto conteúdo à disposição. Então, eu sempre falo para todo mundo, tem que estudar, tem que atualizar, e é com o mercado. Porque antigamente você não via um contador vendendo serviço. Hoje não. Hoje você está aí, você está na rede social, você está vendendo, você está se expondo, você está mostrando do que você é bom. Então, tem que adaptar a realidade do mercado. E a inteligência artificial chegou. Você pega esses menininhos de 3, 4 anos, eles mexem no celular com uma facilidade. Então, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar ferramentas, e inclusive para ganhar mais. Para otimizar a burocracia do dia a dia, para otimizar o seu trabalho, para que você tenha o tempo de quê? Pensar, de fazer gestão. Então, e a tecnologia te ajuda muito nisso. Eu falo assim, gente, já foi. Quem ainda não pensou está atrasado, tem que correr, tem que acelerar. Aquele contador que tem uma pilha assim ainda Não, pelo amor de Deus. De contrato, nota ainda que precisa lançar, esse aí ele Não, precisa, pelo amor de Deus. que está se escondido nas pilhas de papel, ele precisa Já se foi. acordar. E você enxerga, Thiago, que ainda vai existir espaço para esse contador ainda, que ainda tem resistência para trabalhar com essas ferramentas digitais?
O que você enxerga aí nos próximos... O problema de você querer prever o futuro é porque o futuro está vindo tão rápido, né? Então, antes a gente achava... Eu imaginava que os próximos 10 anos, aí algo em torno de 60% do serviço operacional nosso ia acabar. Isso, e a gente já pensa isso há alguns anos já, né, Thiago? Dentro do escritório. E eu acredito que já não é mais 10 anos. Eu acredito que aí nos próximos 5 anos a gente já vai ver boa parte de toda essa rotina que hoje toma muito tempo do contador, ela sendo 100% automatizada. Né? Que inclusive até a Sucena comentou sobre isso. Né? Em um futuro próximo, você já não consegue mais imaginar o do porquê que eu tenho que remeter alguma informação para o tribunal. Né? Hoje a gente consegue trabalhar com API, onde o próprio tribunal tem uma API nós temos 4 sistemas só no estado, então o tribunal tendo uma API com sistemas, ele vai lá, puxa a informação tempestiva na hora que ele precisa, na completude que ele precisa. Então, você enxerga que ainda há uma sobrevida para esse contador? Eu acho que a contabilidade é a ciência que talvez mais dependa da tecnologia em si. Né? O contador ser um sistema hoje... Então, assim, hoje a gente está vendo já startups em que já estão fazendo contrato com o setor público, em que você coloca, não na área contábil, só para a gente ter uma noção de como vai impactar também na contabilidade, em que o servidor ele coloca o objeto da contratação e a IA ela já vem com todos os modelos, ela já cria todos os modelos ali, ETP, termo de referência, DFD, TPTR. Tudo de forma assim... sequencial, né? E de forma quase instantânea. Então, assim, a IA está chegando e está transformando como aquele profissional trabalha. Não tem como a gente hoje dissociar o contador da inteligência artificial e também dos sistemas. Então, resumindo, esses contadores, na minha opinião, que ainda não utilizam a ferramenta, nem que seja para escrever um documento mais bem elaborado para o gestor. Né? Não, eu queria só uma parte aqui. Eu estou fazendo algum exercício. Aquele contador que ainda está preocupado em colocar lá no histórico de empenho, valor que se empenha para correr a despesa. Gente, como é que existe isso até hoje? Né? Isso você puxa automático lá do contrato, puxa automático lá das informações. Exato. O tribunal não tem que ter... Então, assim, além... Isso parece ser... longe, mas é a realidade. Eu não estou falando nem isso que você está falando, Vinícius, é da automação que ocorre ali que vai tirar, né, o emprego de algumas partes ali do processo ali que vai ser automatizado. Agora, eu estou falando o seguinte, aquele profissional hoje que ele sabe utilizar IA, ele tem uma noção boa de tecnologia, ele vai criar um diferencial no mercado e a tecnologia não vai substituí-lo. Agora, aquele profissional que não sabe, que está atrasado, que não tem paciência, que não quer, principalmente o contador, ele vai ficar defasado em relação ao mercado, as habilidades dele. Bacana. Eu pulei um ponto, o relatório integrado ali, a gente acabou empolgando tanto nele que eu esqueci um ponto, mas antes de começar nele eu queria pedir se alguém ainda aceita mais um cafezinho, Igor? Se todo mundo está tranquilo, está satisfeito. E aí, já partindo para o encerramento... Nesse ponto, eu esqueci, na verdade, estava no roteiro aqui, no relatório integrado, que foi uma substituição também que a Resolução Normativa 12 trouxe. Ora, acho que é importante a gente destacar que é a substituição daquela famosa certidão do controle interno, né, por um relatório de auditoria ou fiscalização. Então, você, controlador interno, que precisava fazer uma certidão ali certificando os dados da receita, despesa, então, geralmente fazia uma certidão longa, né? Ou muitos até que não, fazer uma certidão simples ali, bem genérica, isso deixou de existir. Então, com a resolução normativa agora vem o relatório de auditoria ou relatório de fiscalizações realizadas por aquele controle interno. Eu queria só para a gente finalizar aqui, por esse ponto que é importante, né? Importante não só na parte formal do relatório em si, mas das consequências do tribunal já começar a olhar nesse sentido. Isso, é mais uma iniciativa visando indução de comportamento, né? Antes, o controlador interno, esse relatório era só sobre as contas que estavam sendo entregues, é como se ele fizesse uma pré-análise e chegasse no tribunal já com aquela análise dele, né? Então, o tribunal mudou agora o foco de interesse, o que ele quer dos controles internos, que venha na prestação de contas. Que ele informe quais auditorias ele realizou durante o exercício, só uma lista, não precisa ter o relatório das auditorias. Se a gente precisar, a gente pede.
lista de auditorias realizadas ou outras fiscalizações, resultados e providências decorrentes do que encontrou, né? Quais providências foram tomadas. É um relatório, assim, ele é para ser curto, né? Se a gente precisar de detalhe, pede, mas é porque o tribunal foi percebendo que os controles internos estavam muito só também para entregar ali, e claro, muitos controles internos não têm estrutura para realmente executar a função. Então, é para começar a mapear isso. Também não é para pegar e punir ninguém, né? Se não fez nenhuma auditoria, faz uma declaração. Não realizei nenhuma auditoria esse ano. E que está tudo bem. Tudo certo. Claro, o tribunal vai mapear, e com esses dados mapeados, e aí sim o tribunal vai pensar, e agora o que a gente faz para tentar induzir a correção? É algum ranking? Sempre a nossa primeira tentativa vai ser não ser por via de multa, de rejeição de conta. É algum ranking, alguma proposta, algum concurso de melhores propostas de auditorias que tem que ser feitas, não sei. Mas acaba que eu queria até contribuir, Horácio, que o tribunal está fazendo isso, talvez não teve relação, mas o tribunal, em alguns pontos de denúncia, principalmente de licitações e contratos, ele já está deixando, quando é uma denúncia que ele verifica que é uma situação mais formal, né? Nós ainda temos muita denúncia de licitação e contrato que é mais briga de concorrente, né? Mas o tribunal está deixando de analisar e enviando para o controle interno, dizendo, olha, analise isso para mim, verifica que se isso procede, essa denúncia procede ou não, se tem fundamento ou não, e me dá o resultado dela. Então também é uma forma de forçar para que o controle interno de fato exerça seu papel, né? Isso, reforçar a importância do controle interno, que os gestores invistam e estruturem os controles internos. Aquela ideia de que o controle é feito em camadas, né? Primeira fronteira de controle é o controle setorial, o controle específico. Não é o controlador, não é o chefe da controladoria que tem que olhar tudo, tem que implantar controles setoriais, né? Ele é um monitor, ele é um auditor para ver se os controles estão efetivamente implantados. E, em última instância, claro, ele faz auditorias, essas auditorias que a gente quer receber. O controlador interno central, ele não tem que ficar conferindo nota de empenho, nota por nota, tem que ser um controle específico, setorial. E até chegar na gente tem que ter esse caminho. Então, a ideia das denúncias foi, não, peraí, está vindo direto para cá. Então, tem que ter, passa ali no controle interno, vamos valorizar, né? Vamos elevar a importância também do controlador interno dentro nessa engrenagem. Era uma engrenagem que estava meio solta ali do sistema. Então, para valorizar, então até agora não se está punindo, mas é uma comunicação de intenções que o tribunal está fazendo, né? E aquele controlador interno ou aquele sistema de controle interno municipal que já está atendendo ele já vai ter algo para colocar nos relatórios, justamente. Fiz essas fiscalizações, esses foram os resultados encontrados. Se teve alguma coisa que precisou de providências, essas são as providências que foram tomadas. Ótimo, é isso. Ótimo. Pessoal, já indo para nós encerrarmos, Sucena, eu queria, antes de encerrar, eu trouxe um brindezinho mesmo, né? Para vocês, a minha equipe de marketing aqui, ela é sempre diligente. Muito obrigada. E aí, como eu tô nessa era fit aqui, por isso que incentivando, né? Inspirando e incentivando. Aqui, Horácio, Obrigada. Tem uma necessaire aí para carregar os seus pertences, né? A Sucena que viaja muito. Agora eu estou indo para Uruaçu. Um mimozinho aí em agradecimento da disposição do tempo de vocês aqui para conosco, que foi um bate-papo extremamente rico e a gente percebeu o quanto a gente precisa conversar. Com certeza. Para que essas informações cheguem lá na ponta. A gente tem uma diferença ainda de interesse em buscar informação, em acompanhar o que de fato está sendo cobrado, exigido, atualizado. Então, para encerrar, eu queria só te agradecer, Sucena, pela disponibilidade, por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado por tudo. Horácio, obrigado também por disponibilizar o seu tempo aí. Eu sei que, né, o tribunal ali é uma loucura, ainda mais agora gerindo uma secretaria do tamanho que ficou a Secretaria de Contas. Então, obrigado. E o Thiago também. E eu queria abrir a palavra para vocês. O Thiago também, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ontem ele falou, Vinícius, eu preciso ir mesmo, que eu tenho que cuidar disso, daqui. Não vamos, a gente precisa... Eu quero resgatar esse projeto do BH Cash e que a gente faça ele pelo menos uma vez ao mês, sempre com temas vinculados ao interesse da administração pública, relevante para ela e com essa visão macro, né? Essa visão de todos os setores ali que exercem esse papel. Então, eu queria deixar
palavra franqueada para vocês e meu muito obrigado. Primeiro, agradecer, parabenizar pelo projeto. Eu acho que é super válido. Eu acho que o exemplo inspira. Acho que a gente compartilhar o nosso dia a dia, as nossas dores, o nosso pensamento, ajuda o outro. Então, parabéns. E colocar a Sucena, o SESCOM, o Conselho de Contabilidade sempre à disposição. Mande um abraço, presidente Joaquim. São Joaquim. Agradecer mais uma vez a parceria do TCM, o respeito e a colaboração que o TCM tem tido com a classe contábil. E estamos juntos. Que precisar, conte conosco. Feliz 2026, de muito trabalho, de muita coisa boa acontecendo e de muitas melhorias. Para todos nós, né? Agradecer também a oportunidade, né, de vir e poder conversar, né? Às vezes não só o tribunal ele se comunica por meio das normativas, mas conversar de forma mais aberta, com a linguagem mais simples, de explicar as novidades, né? Então é uma oportunidade muito boa que o tribunal enxerga participar assim. Então agradecer o CRC por essa aproximação que está ocorrendo com o tribunal. Então facilitou muita coisa, gerou transformações, chegam ideias novas que muitas vezes o tribunal não estava pensando. Então essas transformações elas são também fruto dessa comunicação e parceria com o Conselho. E, como a gente falou muito aqui de dados, eu queria deixar um recado aqui para os contadores, né? Que, ouvindo vocês e aprendendo dica de muita ouro, coisa, dica de ouro. que deem uma chance para o uso de dados, né, de forma gerencial, para oferecer um produto diferenciado para o cliente de vocês e, de quebra, quem sabe, gerar uma transformação positiva para a sociedade. Na área, melhorando a gestão, tem uma grande chance de melhorar a situação das pessoas, né? Isso como missão, né? Até como cidadão, como nosso papel enquanto contador. Tiago? Então, Vinícius, mais uma vez uma oportunidade boa para a gente falar isso que o Horácio acabou de falar, né? Essa questão da transformação da administração pública. Nós, contadores, assessores, nós temos, eu acho que um papel importantíssimo nessa parte, com instrução, com transferência de conhecimento, enfim. Então, é um momento importante para a gente dialogar sobre essas mudanças de paradigmas no TCM, que vai refletir na sociedade como um todo de Goiás. Muito bom. Bacana. Então, pessoal, só agradecer também a disposição de vocês aqui para participar desse bate-papo. E aí você aí que gostou do conteúdo, né? O pessoal puxou minha orelha aqui que eu esqueci de falar isso. Então você que gostou do conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal da BH, é um projeto embrionário ainda, que o objetivo principal é esse, é levar informação lá na ponta, informação consistente, informação precisa, para que de fato vocês possam evoluir e melhorar os seus procedimentos no dia a dia. Então, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.